Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365, voltando com a série de vídeos sobre o artigo 903 do CPC. E ao contrário do que disse no vídeo anterior, eu vou inverter a ordem. Em vez de agora analisar a temática que diz respeito ao terceiro e o artigo 903, especialmente o terceiro que pode opor embargo de terceiro, vou analisar a temática em torno da ação autônoma do parágrafo 4º, porque entendo que algumas ideias a serem lançadas são premissas importantíssimas para a compreensão do que diz respeito ao problema do terceiro. E de logo eu afirmo que os textos em questão, no caso, o caput e o parágrafo 4º do artigo 903, são muito confusos, para não dizer contraditórios entre si. Isso porque o caput afirma que, uma vez lavrado o auto, considera-se perfeita, acabada e retratável a arrematação, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma do parágrafo 4º. Isso dá a ideia que essa ação não tem o condão de desfazer a arrematação. No entanto, o parágrafo 4º estabelece que, ultrapassado determinado prazo, que é o prazo de 10 dias a contar da cientificação do executado da lavratura do auto, as matérias do parágrafo 1º, dentre elas as causas de invalidade da arrematação, poderão ser alegadas em ação autônoma para fins de invalidar a arrematação. Tanto é que, conforme o próprio dispositivo estabelece, o adquirente tem de ser citado na condição de litisconsorte necessário dessa ação. Ora, o que prevalece? Há uma contradição aí aparente, no mínimo. Prevalece, obviamente, o parágrafo 4º. A ação tem por condão sim o desfazimento, é uma ação de invalidade. Agora, ela, para tal fim, só pode absolver, só pode ter por fundamento vícios referentes ao procedimento de alienação, que, como vimos no vídeo anterior, são os vícios que possibilitam a invalidação na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 903. Procedimento esse, lembrando que começa com a decisão do juiz acerca do meio expropriativo a ser utilizado e culmina com a lavratura do auto. No entanto, é possível que vícios anteriores ao procedimento de alienação sejam alegados por intermédio dessa ação autônoma, como, por exemplo, uma penhora indevida ou a má formação do procedimento executivo, a ausência de título executivo, mas podem ser alegados pela ação autônoma não para fins de invalidar a arrematação, que para isso está perfeita, acabada e retratada, mas para fins de condenar o exequente, beneficiário da arrematação, a ressarcir os prejuízos a que sofreu o executado, na forma do próprio caput. Então a ação vai assumir um viés que, embora fundada num vício, um viés condenatório do beneficiário ao ressarcimento por força da lesão causada ao executado. É assim que se resolve essa contradição aparente. O segundo problema que irei analisar tem a ver com a natureza dessa ação e relacioná-la de algum modo aos velhos embargos à arrematação do Código de 73. É uma ação, primeiro, de procedimento comum. Não é, ao contrário dos embargos à arrematação dos velhos que foram retirados do sistema, uma ação incidental. No entanto, as eficácias dos velhos embargos e da ação do parágrafo 4º, essa ação autônoma, por isso não incidental, são muito similares. Há fortemente, notadamente na ação, uma eficácia desconstitutiva de invalidação do ato de arrematação, agora com outras eficácias possíveis, como uma eficácia executiva, caso o bem arrematado tenha sido entregue, esteja na posse do adquirente, arrematante. Aí uma eficácia executiva que possibilita a recuperação da posse por parte do executado. É possível além uma eficácia mandamental, caso, por exemplo, tenha havido o registro da carta de arrematação e aí dirige ao registrador competente uma ordem para
fazer com que a matrícula retorne ao estado anterior. Isso nos embargos à arrematação era algo manifesto, porque esses embargos preponderantemente são uma ação mandamental, uma vez que você, ao embargar, você ataca o ato de arrematação como decisão judicial. Daí, como o Ponte Miranda falava, preponderar uma contraordem, isso sem excluir demais eficácias. No caso da ação autônoma do parágrafo 4º, vamos assim dizer, prepondera ao menos como um modelo a eficácia desconstitutiva, podendo haver outras, como essa eficácia mandamental, eficácia executiva. Um outro problema muito importante é saber se a arrematação, por ser decisão, conforme eu estabeleci como premissa no vídeo anterior, a arrematação tem um viés decisional, se ela seria rescindível em alguma das hipóteses do artigo 966. Em tese, sim. Mas me parece o seguinte, como há a previsão específica dessa ação do parágrafo 4º para atacá-la, a rescisória torna-se desnecessária. Nós temos de entender que a rescisão só pode se dar se for a última consequência possível, porque a rescisória ela opera algo muito drástico. Então ela tem de ser vista como medida de última ratio. Faltaria interesse na ação rescisória. Outro ponto importante é a questão do momento em que surge a possibilidade de propor essa ação. Surge a necessidade desse meio. Por quê? Porque há um prazo estabelecido. Até 10 dias do momento em que o prejudicado, acima de tudo o executado, é cientificado da lavratura do auto, ele pode alegar as matérias do parágrafo 1º, especialmente os vícios, por uma simples petição. Fazendo, às vezes, aí essa petição de um meio processual mais expedito, mais simplificado, mas pleiteando também a invalidação no caso. Após esse prazo, ele não pode mais fazer uso desse meio e surge a obrigação do Estado ou entregar o bem ou expedir a carta de arrematação se o bem for sujeito a registro como imóvel, como os imóveis. A carta é o título que legitima o registro. Ela também tem uma natureza decisional e, consequentemente, a entrega do bem. Então, surgida essa obrigação, conforme dispõe o Código, aí, a partir deste momento, surge a possibilidade de propositura dessa ação. Passado esse prazo de 10 dias, portanto, o que resta ao prejudicado é propor essa ação autônoma. Essa ação autônoma que, frise, não é uma ação incidental, não necessariamente será distribuída por dependência. Só será se o processo executivo como um todo não tiver terminado ainda. Por fim, um ponto muito importante é o prazo dessa ação. O Código de Processo Civil não estabelece. É uma ação de invalidação sem uma previsão específica de prazo. Ou seja, nós temos de nos socorrer das regras gerais de prazo de ação de invalidação. Basicamente, os artigos 179 e o 178. O 179 estabelece, por exclusão, um prazo de até 2 anos. Ele diz que, não sendo o caso das hipóteses do 188, que estabelece um prazo de 4 anos, que flui de forma variada conforme a hipótese, por exemplo, erro, dolo, coação, o prazo é de 2 anos. Então, vejam só será prazo do 178 se for algum dos vícios de vontade lá mencionados. E isso é mais raro, vamos assim, de haver, de existir na arrematação. Nos demais casos, em tese, é o prazo do artigo 179. Mas aí vem um problema. Porque o CPC ele fala em ação de invalidação. E invalidade, assim se entende, é gênero do qual são espécies a nulidade e a anulabilidade. A nulidade, aí, aquela nulidade do Código Civil de pleno direito.
sendo uma ação de nulidade, não há prazo. Em tese, não há prazo para a propositura. Acontece o seguinte: esses vícios que podem fundamentar a ação autônoma são vícios referentes a atos do procedimento executivo. O edital para alienação, a arrematação em si, que é um ato do procedimento executivo. Ora, em se tratando de ato do procedimento, nós temos todo um sistema que rege a sua validade. E se entende que, salvo expressa previsão legal em contrário, não há aquele nulo de pleno direito nos atos do procedimento. O nulo de pleno direito nos atos do procedimento só se dá em duas hipóteses: sentença dada, decisão dada contra réu não citado ou citado nulamente. Aí é o nulo de pleno direito, atacável por uma ação de nulidade sem prazo de ordem, vamos assim dizer, decadencial, ou como eu prefiro, de ordem preclusiva. Porque preclusão também se dá fora do processo, atingindo situações jurídicas que não sejam de direito processual. Então, não sendo esse o caso, e não é de se falar em ação de nulidade sem prazo, porque não há o nulo aqui de pleno direito. Os atos processuais defeituosos em geral são tal como os atos anuláveis do direito civil. São atos que, embora débeis, são eficazes, sujeitos à anulação. Seria, portanto, hipótese, e aqui eu estou fazendo uma construção hermenêutica com uma preocupação pragmática muito grande, seriam equiparáveis aos atos anuláveis da legislação do direito civil, cujo prazo da ação de invalidação, no caso, ação anulatória, são os prazos do artigo 178 e, por exclusão, do artigo 179, que é o que mais se encaixa aqui a espécie, prazo de até 2 anos. É muito importante entender isso, para não deixar a arrematação ser possível alvo de uma ação de nulidade que não tem prazo algum. Termino aqui a explanação acerca desse segundo vídeo. No próximo irei tratar da problemática em torno daquele terceiro que é legitimado a opor embargo de terceiro e o artigo 903.